a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Está em Salmos 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes temos ouvido o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Esta é uma palavra abençoada, uma palavra que nos faz refletir sobre a nossa vida, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas ações e atitudes e escolhas. Aqui o Senhor fala: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui o Senhor está falando para os varões e as varoas não se deixar levar pelos conselhos, pelos ensinamentos, pelas orientações, pelos convites, pelas tentações dos inimigos, daquelas ou daqueles que não são filhos de Deus. Aí você pode questionar: mas todos nós somos filhos de Deus porque Deus criou a todos? Filhos de Deus são aqueles que crê em Deus, têm fé, são obedientes aos ensinamentos e vivem segundo o ensinamento de Deus. E tem presença, o Senhor Deus presente na vida dele ou dela, que seguem retamente os ensinamentos. Que não basta dizer Senhor, Senhor, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Mas aquele sim que vive segundo os ensinamentos de Deus, dentro do templo e fora do templo. E aqui o Senhor está dizendo também: bem-aventurado aqueles que seguem o caminho reto, os ensinamentos de Deus. Bem-aventurados aqueles que não seguem o caminho dos pecadores, daqueles que cometem erros, daqueles que não são obedientes a Deus, daqueles que não seguem os ensinamentos de Deus, daqueles desviados, que não querem, não fazem questão de estar na presença de Deus. Preferem as coisas do mundo. Aí você pode falar assim: mas todos somos do mundo. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Assim
são os filhos de Deus, aqueles escolhidos, chamados, obedientes e que vivem, né, na presença de Deus e têm intimidade com Deus. Eles estão no mundo, mas não pertencem ao mundo. Por isso, eles não podem fazer as mesmas coisas, frequentar lugares, ambientes, se assentar à mesa dos escarnecedores, ou seja, dos pecadores. Porque eles estarão se misturando a eles. Ou mais cedo ou mais tarde, mesmo que eles não façam a mesma coisa que aqueles que estão na mesa dos escarnecedores fazendo, mas quem passar lá vai dizer assim, olha aí, é um crente, é um servo de Deus, uma serva de Deus. Olha lá, tá ali no meio, tá bebendo, às vezes nem tá, só tá conversando. Às vezes até está passando a palavra de Deus, mas quem vê ao longe vai dizer que está fazendo parte daquele grupo. Por isso o Senhor fala, não se assente à mesa dos escarnecedores. E mesmo que essa pessoa às vezes não faça o mesmo que eles estão fazendo, a tentação é demais. Vai ser convites, oferecimentos para fazer o que eles estão fazendo, seja lá em o que for. E acaba muitas vezes a pessoa caindo em tentação. Muitas vezes aquela pessoa lá, aquele filho, aquela filha de Deus, já passou por aquilo lá no passado e Deus tirou, já deu livramento, já se tornou uma nova pessoa, um novo vaso. Mas quando se senta à mesa dos escarnecedores, se junta os pecadores, acaba sendo influenciado a voltar novamente. Por isso que diz assim, exemplo do alcoólatra, aquela pessoa não pode ingerir um gole, evite o primeiro gole. Se você bebeu o alcoólatra bebeu o primeiro gole de álcool, ele vai voltar a beber. Assim são os cristãos, os filhos de Deus, aqueles que estão na presença de Deus, aqueles que foram chamados e escolhidos por Deus. Pode até chegar a falar a palavra de Deus, não pode excluir essas pessoas, porque Deus veio, Jesus Cristo veio para salvar os doentes. Ele é médico dos médicos. São os doentes que precisam ser curados, ser salvos. Ele não veio para salvar ou curar os sãos. O médico não cura uma pessoa sã, porque já está sã. O médico trata de uma pessoa que está doente. Assim veio Jesus. Mas os filhos de Deus não precisam se assentar, se misturar, fazer as mesmas coisas que os escarnecedores fazem, os pecadores. Essa é a palavra do Senhor. Bem-aventurados, antes temos ouvido seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Tem que meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. De dia e de noite. É ler a Bíblia, meditar, refletir, para que aprenda a viver segundo a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus. Pois será como árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Será como uma árvore frondosa. Esse filho de Deus, esse bem-aventurado ou bem-aventurada, será como a árvore que é plantada à beira do rio, crescerá, será uma árvore frondosa e dará bons frutos, e não lhe faltará frutos. E tudo o que fizer prosperará. Em nome de Jesus Cristo. Seja um bem-aventurado. Adore Deus, Jesus Cristo, de todo o seu coração e siga os ensinamentos de Deus, de Jesus Cristo, e a sua vida será próspera em todas as áreas. Amém?